em voltinha. Se mede a distância entre um e o outro. A lei só chega e assegura o direito de herança ao quarto grau. Quem é que é quarto grau? Primo, quarto grau, sobrinho, neto, tio, avô, esses são herdeiros. Então, se não é um Estado, não existe herdeiros necessários, nem descendentes, só parentes, chamados colaterais, que são esses mais distantes, que é o quarto grau, esses parentes mais distantes vão ficar com 2/3 de herança e 1/3 vai ficar para a companhia do sobrevivente. Eu estou com várias perguntas e fico muito feliz. Tem mais de quase 10 perguntas. Nós vamos ter que tentar ser mais rápidos, porque nós temos um horário de pauta, então é 1 hora de duração aqui. Depois, se nós não conseguirmos, porventura, realizar todas as perguntas aqui, vamos subir lá na livraria na hora da entrega do certificado. Eu peço o compreensão de vocês. E eu quero já aproveitar, vocês podem anotar, agora aproveitar já para anotar, o e-mail da Berenice é mddias@terra.com.br e o site é www.mariaberenice.com.br e tem o site do Direito Homoafetivo, www.direitohomoafetivo.com.br que está com 19 mil acessos no mês passado. Só eu tenho interessante. Você tem alguém que é interessante? Só eu. Mas graças a Thierry, vai, me ajuda bem, quando a mãe separou do primeiro casamento, judicialmente, possui uma casa valiosa, passa a viver em um estado com um novo companheiro. Pode ela vender o bem sem anuência dos filhos do primeiro casamento? Qual os direitos do novo cônjuge? Gente, mas assim, tu fala viver no meu estado, depois falar cônjuge. Cônjuge é uma palavra que cabe só no casamento. Então, esse companheiro não tem nada a ver com relação àquele imóvel anterior. Ela foi casada no casamento, ou tem que concordar com a venda, ainda que este bem seja anterior ao casamento. E a concordância dos filhos não precisa ter. As pessoas são donas do seu patrimônio, pode vender o que quiser, só tem que preservar o direito de herança dos filhos. Então, se eu tenho 2 imóveis, eu posso ter 1. Os filhos não precisam nem concordar. Eles têm uma expectativa de direito com relação à herança. Como é a situação do casal que opta por casar pelo regime da separação total do bem? Pois é, essa é uma hipótese. Tem que fazer um pacto judicial para casar no regime da separação total do bem. Só que a lei não diz que no regime da separação total, as pessoas escolhem, eu não quero ficar nada, nem o anterior, nem o futuro. Só que esse tal de direito de concorrência sucessória, aquele pedaço que aquele sobrevivente tem direito a ganhar, a lei não diz que no regime da separação total não existe direito de concorrência. Então, mesmo que eles tenham manifestado, eu não quero comunicação, pela lei, tem sim direito ao pedacinho, em que a gente vai ficar um pedaço da herança igualzinho ao filho. Em face dessa solução legal terrível, o Superior Tribunal de Justiça, uma decisão bem recente, agora do mês de abril, disse que não, nesse regime da separação total, não tem direito de concorrência sucessória. Ou seja, a justiça mudou a lei, mas até uma decisão do tribunal, que não é vinculativa, mas que, claro, a decisão do Superior Tribunal de Justiça tem alguma influência dos outros juízes que tendem a julgar conforme o Superior Tribunal julga, mas não é vinculativo. Pela lei, esse regime da separação total teria direito de concorrência sucessória. Com relação ao companheiro na união estável, o artigo 1790 pode ser considerado inconstitucional, a pergunta está mais aqui. Assim, a tendência da jurisprudência não está sendo ainda reconhecida que esse artigo é inconstitucional. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em um primeiro momento, tinha dito que era inconstitucional e que tinha que o mesmo tratamento dado ao casamento tinha que ser
imparcialidade, quando um julgador vai julgar essa isso aqui é inconstitucional. Ele pega, entra aqui que chama missão de inconstitucionalidade, e o órgão especial do Tribunal de Justiça, formado por 22 desembargadores, decide, olha, tem um desembargador querendo saber se isso aqui é inconstitucional. Houve esse incidente com relação a esse artigo 290 e o órgão especial do nosso tribunal disse, não é inconstitucional. Só que assim, o juiz que acha que o tribunal continua não aplicando a lei. Eu se lá ainda estivesse também, não ia estar aplicando, porque para mim ele é descaradamente inconstitucional, nunca sendo reconhecido nesse. Tem mais 3 perguntas. Casal casado em comunhão universal de bens sem filhos, o marido falece. Com efeito da herança, a esposa herda todos os bens e os parentes do marido nada. Esse é um dos raros casos que o marido, sabe, os parentes não ganham nada, os parentes distantes que eles regime da comunhão universal de bens. E tem mais uma coisa, mesmo que esses bens do marido tivessem cláusula de incomunicabilidade, ou seja, olha, às vezes vai ter uma lição, vou deixar esse bem, já que eu morrer, o meu bem vai ficar para o meu filho, mas é incomunicável, aquela mulher assim, não tolera, não quero que ganhe nada. Ela ganha, não sei, não adianta nada, porque ela não ganha a metade, não ganha com o herdeiro. Então, olha só, se não tem filho, vai ficar para quem? Se não tem parente meu, vai ficar para o Estado, como herança, jacente, que é o nome que tem. Não, então, de qualquer maneira, hoje, agora também é necessário, ela é parente. Imagina, agora, se vivesse em união estável, ganhava. Ela está pegando por temática, se tem repetido, mas se alguém tiver alguma. A gente tem um Estado sem a ocorrência da dissolução do casamento anterior pertencente a um dos conviventes fortes. Então, o Estado não precisa estar dissolvido o casamento, né? Basta estar separado de fato. Né? Há essa possibilidade. O que existe uma maneira muito frequente, nós sabemos, né, que são uniões concomitantes. Mas isso não é uma realidade só do Rio Grande do Sul, é do Brasil, do mundo inteiro. Onde tem a mania de ter a matriz e a filial. Não sabemos isso. Tem uma e tem a outra. São duas famílias paralelas. Mantém as duas, tem filho com as duas, bate nas duas, tudo são duas uniões. Há uma dificuldade muito grande da justiça reconhecer essa outra, né, segunda, que mantém essa união concomitante em algum tipo de direito. Há uma decisão, uma posição pioneira, fantástica do nosso Tribunal de Justiça, que espera reconhecer sim o direito a ela, porque existiu, não dá para dizer que não existiu. Existe Marajó por 20 anos, Marajó não, é mantido 20 anos, tem filho, tem neto, registro tudo no seu nome, outra cidade sabe que naquela cidade tem uma, na outra cidade tem outra, não dá para dizer, a história de justiça séria que leva a isso. Inclusive, a posição do nosso Tribunal de Justiça